Voltamos aqui pela TV Horizonte. Eu quero falar para você, desconforto, irritação, tudo provocado pela prisão de ventre, pare de sofrer. Pílulas Imescar, mais de 80 anos de experiência no mercado, no tratamento das hemorroidas também. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Aliás, tem a pomada Imescar. Olha aí, Imescar você encontra em todas as farmácias e drogarias do Brasil. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Nós estamos recebendo aqui a professora, pedagoga, que é a Patrícia de Oliveira, que vem conversar conosco sobre a violência na escola. Patrícia, bom dia. Bom dia, Cir. Tudo bem? Bom dia, Patrícia. Bom dia, obrigada, viu, pela presença. Pois é, Patrícia, nós estamos vivendo aí uns momentos muito difíceis, né? Outro dia nós tivemos aí um professor que apanhou de um aluno. Outro dia, uma professora apanhou de uma mãe de um aluno. Hoje nós estamos vivendo na cidade o problema de uma criança de 3 anos que teria denunciado um auxiliar de ginástica numa escola particular em Belo Horizonte. Então, a gente não sabe como é que nós vamos lidar com tudo isso que está acontecendo hoje na educação, né, nas redes de escolas, né, ou rede pública ou particular, como antes a gente tinha, o professor era uma figura muito respeitada e de repente o professor não pode falar nada hoje. Hoje é bem complicado, né? Assim, eu acho que o problema não é necessariamente a violência na escola, a violência contra o professor, o problema é de violência. A gente parte daí, que se a pessoa, se a criança ela está violenta, se o pai ela está violento, é o cidadão que está violento. Então, é um problema maior do que o ambiente propriamente dito escolar, né? Agora, realmente, antigamente, o professor, ele tinha um patamar na sociedade admirável, de respeito, né? Hoje em dia, o professor ele é colocado como igual ao aluno, né, o que tem o seu lado positivo, mas também gera o seu lado negativo, né? Se eu quero enfrentar a pessoa que está ali no mesmo nível que eu vou enfrentar. E aí está havendo um pouco da falta de respeito aí em muitas das situações, dos dois lados, inclusive, né? A gente lembra muito bem que o professor era uma figura assim... Era um mestre, né? Era um mestre, né? Mestre. Né? Professora, mestre professora, né? E tinha aquelas professoras que falavam assim, Dona Fulana é muito brava, né? Porque aquelas professoras que impunham respeito, né? Eram as o aluno tinha um certo... Tinha respeito mesmo, verdadeiramente um respeito, né? Sim. E hoje essa coisa acabou. Acabou, né, em grande parte. Eu acho que os jovens eles foram mudando, né, a sociedade ela foi mudando como um todo. Alguns professores se adaptaram, outros não, mas também algumas situações foram ficando muito permissivas, né? Então, assim, quando eu dava aula para adolescente, eu falava com os meninos assim, olha, você quer usar o foninho? Deixa pelo menos 100, para você pelo menos ouvir de um lado o que eu estou falando. Para dar uma credibilidade, né? para mim. Né? Tem um estudo de Harvard que fala que o aluno dormindo, ele aprende 14% do que foi ensinado. Aí eu falava assim, gente, como vocês conseguem zerar a prova? Se dormindo vocês aprendem, vão dormir, vão tirar um o certo cochilo. O certo é não usar o foninho, né? O certo é não usar o foninho. O certo é deixar o telefone fora... guardado, na mesa da professora, desligado, no silencioso, né? Porque ali você está ali para uma situação, né? Mas como que eu vou pegar e falar assim, olha, sabe o seu telefone? Não traz nem de casa, porque o que você veio fazer aqui é outra coisa. Eu imagino hoje, com essas chamadas redes sociais, o que deve estar acontecendo nas salas de aula, porque todo aluno hoje tem o seu telefone, né? Porque o pai e a mãe se esforçaram para que o filho tivesse um telefone para não ficar humilhado perante os colegas, né? Normalmente é isso. E você já imaginou o que deve ser isso na hora que a professora está falando, o menino está lá tentando entrar em rede social, conectado, etc. Deve ser um problema sério. E muitas vezes, às vezes pegam um contexto diferente, né? Hoje em dia, o aluno, alguns perguntavam assim, eu posso filmar a aula? Né? Hoje em dia, o aluno ele não copia. O aluno está mudando tanto que ele não copia mais a matéria. O professor passa lá, fica um tempão escrevendo a matéria no quadro, depois o aluno vai lá e tira uma foto do que está escrito no quadro. E com isso ele não desenvolve, né, Com isso ele não desenvolve uma série de habilidades. Não escreve, não aprende a escrever. Aliás, o que está precisando? Tem que haver uma reforma?
Tem que haver uma reforma, tem que haver um preparo maior dos professores, né? Hoje em dia, a gente também tem uma equipe de professores muito despreparada para atuar com as crianças, para atuar com os adolescentes, né, em geral. Eu brinquei que uma vez eu fiz uma entrevista com uma candidata para dar aula para a educação infantil. A educação infantil era 2 anos. E na entrevista, a candidata falou assim, olha, eu não troco fralda e nem limpo nariz de criança. Tá aqui pra quê, minha filha? Fala pra mim. Aí eu falei assim, entendi. Porque a gente tem que ainda fazer uma cara de paisagem, né? Não, entendi, mas educação infantil, a gente está falando de meninos de 2, 3 anos. Eu falei assim, mas e aí, o que você vai fazer a hora que o nariz da criança escorrer? Não, ele tem que ir lá limpar. Eu falei assim, mas como assim? Né? Então, assim, o professor muitas vezes se recusa a fazer determinadas coisas, o que eu entendo até determinado ponto, mas ele é um docente, né? Ele tem que ensinar, ele pode até falar assim, olha, vamos lá pegar um papel higiênico, olha, sempre que o narizinho estiver escorrendo, vai lá, vamos aqui, ó, tem que vir aqui na sala, vamos pegar o papel, tem que assoar, porque senão Patrícia, acontece, né? A sua saúde não fica bacana. Eu estou imaginando aqui a situação, né? É claro que essa é uma educação infantil, mas na maioria das vezes o que nós vemos, assim, das escolas, é uma falta, assim, de consideração com o professor. São os baixos salários, salários muito parcelados, professores adoecendo com depressão. E lembrar, né, né, que qualquer pessoa de sucesso na vida passou pelas mãos de uma professora. Claro. Vamos falar da professora, né? Que a primeira... a primeira mestra da gente é a professora, não é o professor, o homem. O homem vem depois, mas a professora é a primeira aqui. É o primeiro contato com o mundo do saber é com a professora. É a mãe e o pai que às vezes não está dando conta e quer exigir da escola que eduque o seu filho, porque Sim. a escola não é para educar a criança, não é mesmo? E eu quero saber de você o seguinte, você acha que essa inversão de valores e papéis tem aí gerado toda essa violência nas escolas? Parte delas, sim. Então, assim, às vezes as minhas professoras lá na escola falam assim, ai, Patrícia, mas o aluno não fez o trabalho, porque eu mandei para casa com 30 dias de antecedência, ele vai tirar 0? Um aluno, às vezes, de 1º ano do fundamental, ou seja, a responsabilidade de fazer aquele trabalho não é necessariamente do aluno, porque ele tem 6, 7 anos. Quem tem que fazer são os pais, junto com a criança. Ou senão, né? Fazer entender o dever de casa sem que o pai possa simplesmente fazer o dever para ele. Quando eu falo que ele é fazer junto com a criança, né? Quem tem que executar mesmo é a criança, né? Mas o pai tem que participar, tem que falar assim, olha, tem que ficar pronto, tem que entregar. Né? Não é só a nota, é o responsabilidade, hábito. É o hábito, né, que é gerado. Então, assim, quando a gente manda um para casa, quando a gente manda um trabalho, é para a criança entender que ela tem aquela atividade, que ela tem um prazo, que tem que ser entregue. E quando a criança simplesmente não entrega, o que eu vou fazer? Eu vou dar 0 para uma criança de 6 anos que mal tem noção do que é uma nota, né? Que se isso é prejudicial ou se não é. O que a gente trabalha com a criança é para falar com ela assim, olha, você tinha que ter feito. Ah, mas a minha mãe não fez, não quis fazer comigo. E aí, o que eu faço com essa criança? Tem participações aqui, posso falar, Cê? Claro. A Jéssica, oi Jéssica, ela é de Nova Floresta, grande abraço. Ela está falando o seguinte, sou professora e estou licenciada, simplesmente por conta de uma depressão. Não tinha vontade de levantar para dar aula. Muito comum, né? Você entende o seguinte, o professor, quando ele faz esse trabalho de casa, quando ele desenvolve uma atividade com a criança, ela pensa num todo. Só que aí agora ela tem que pensar assim, não, mas se eu fizer um trabalho sobre determinado assunto, mas se tiver alguém assim na família, eles vão achar que é por conta deles. Aí a mãe, algum familiar vai lá na escola reclamar. Mas o aluno não faz, simplesmente não entrega. Poxa, o que eu estou valendo dentro daquela sala de aula? Porque eu pedi e não foi feito, de que adianta? Essa nossa telespectadora aí que falou sobre o problema dela estar com depressão, esse é um assunto que é um problema que está principalmente na rede estadual de ensino. Aliás, nenhum governador consegue acabar com a figura do contratado, né? Do designado, porque normalmente no quadro da Secretaria Estadual de Educação, você tem de 50 a 60 mil professores com licença de saúde. Então, você tem que ter a figura do contratado.
Infelizmente, né? Infelizmente. E assim, a depressão, ela é o mal do século, né? Ela vai ser o Olha mal que do caso século. interessante aqui também de outra telespectadora. Maria Helena, ela é do Grajaú. Ela está falando o seguinte, que ela foi filmada pelo aluno do 8º ano quando foi chamar a atenção dele. E ela falou, pode filmar e tudo, ou seja, porque ela estava no papel dela. Mas ela explica aqui que não adiantou. O aluno levou a filmagem e a mãe veio muito brava. A direção da escola fez a reunião e pediu para que ela pedisse desculpas para a mãe. Ela pergunta, que absurdo, quem deveria pedir desculpas era o aluno. Lugar de sala de aula não é para ter celular. Exato. Você Pois imagina? se a professora pudesse dizer assim, olha, eu não vou pedir desculpa não e vou embora, a senhora põe outro no meu lugar. Dá vontade de falar assim, não dá vontade? Muitas vezes dá vontade de falar assim. Agora, é um problema da escola, essa escola provavelmente é particular. Particular. Provavelmente é Imagina. particular. Né? Porque assim, a escola particular, os pais partem do princípio que se eles estão pagando, tem que ser feito da maneira deles. E isso está sendo, é muito deturpado esse entendimento. O processo educacional, ele existe e ele é único, ele é linear. Né? Então, assim, a gente não pode ficar variando o processo. Ah, o professor pede desculpa, porque senão ele vai Eu não cancelar vou a fazer matrícula. comparação aqui, não, mas comparar com o time do Cruzeiro, né? Que agora o jogador manda no técnico e o técnico não pode falar nada. E por isso que o time está perdendo todo dia. Mais ou menos assim. Olha, a hierarquia faz muita diferença, né? O aluno, ele quer entrar numa sala de aula de igual para igual com o professor, né? Hoje em dia, sim. E aí, com isso, também tá vindo uma geração casca de ovo aí, não tá, Patrícia? Tá vindo uma geração muito cheia de mimimi, né? Frágil. Frágil. Aquela geração em que você não pode chamar atenção, que entra, acha que você está agredindo quando você está orientando. Não necessariamente você está agredindo. Quando você fala o não para a criança, dentro desse processo, tem uma série de ensinamentos por trás. Ela precisa aprender a lidar com a frustração, né? Virar e falar assim, olha, eu não vou te dar uma nota que você não merece. Eu quero saber Sim. o seguinte, semana que vem, né, Cira, então, dia 15, é o dia do professor. Você, como docente, como professora, o que você acha que temos a comemorar? Eu sou aquele percentual que fala que é sempre otimista, né? Eu acredito muito nos processos educacionais, eu ainda acredito nos processos, né? Eu acho que a gente tem que parar muito com o famoso mimimi, né? Então, daqui a pouco tá daquele jeito assim, eu vou sorrir pra você, mas se você tem um dente faltando e eu não tenho, você vai me processar porque eu tô sorrindo, porque eu tô te humilhando. Não é simplesmente porque eu tô sorrindo pra dar um abraço em você, não. Mas é verdade. Né? Não é o que porque está eu tô te acontecendo. cumprimentando, te felicitando, não. É porque eu quis te ofender. Então, assim, a minha intenção não foi te ofender, mas você se sentiu ofendida, né? Então, assim, eu acho que a gente está entrando numa geração muito cheia de mimimis, De assim... pouca eficiência e muito mimimi. Tá Muito todo mundo mimimi. querendo acertar muito, tá sempre, assim, cheio de razão, mas muito mimimi. Em o que ela tá teoria- falando é interessante. Você sabe que eu lembrei aqui agora, Patrícia? Semana passada nós tivemos aí uma ação onde o ladrão processou o dono da padaria, aqui no Padre Eustáquio mesmo, por conta que ele entrou lá e foi agredido. O dono da padaria pegou o ladrão e deu, né, uns tapas no ladrão. Peteleco nele lá. Ele entrou na justiça. Tá É. preso, entrou na justiça pedindo danos morais porque foi agredido. É pura inversão de valores, né? Pois é, os direitos humanos, eles estão assim, eu sou super a favor, né, assim, como docente, então, mais ainda, mas eu acho que muitas coisas estão sendo, assim, distorcidas. É verdade. Aqui, a gente tinha que ter o seguinte, né? O aluno, ao entrar na escola no primeiro ano, na educação infantil, ele já teria que, o pai e a mãe, teria que assinar um termo de compromisso, inclusive com a regra que a escola deveria apresentar a todos eles, para eles saberem que a escola, o aluno tem que respeitar o professor. E eu quero lembrar o seguinte, na Metropax, você faz o seu plano funerário. Olha aqui, é uma maravilha porque você vai ter uma tranquilidade para a família inteira. 0800 726 0140. Eu indico a Metropax porque eu conheço. E você tem a Casa do Associado, tem tanta coisa maravilhosa com a Metropax. Quero agradecer a Patrícia de Oliveira pela presença dela aqui hoje, muito simpática, muito alegre, que nos trouxe um pouco de alento nesta coisa toda que nós estamos vivendo aí, de falta de respeito do aluno com o professor nas escolas, né? Leve essa
essa certeza nossa que nós queremos que as coisas mudem, que os professores sejam, né, Amém. respeitados, não é verdade? Todos Patrícia, amanhã tem mais? E amanhã tem mais. Eu quero agradecer, mandando um abraço com muita gratidão e alegria para todos os professores que passaram na minha vida. É isso aí. Um grande abraço, inclusive para minha mãe, professora. Se nós estamos aqui porque nós passamos pela mão de uma professora, principalmente professora, depois o professor, né? Um abraço para todos e até amanhã, se Deus quiser.